Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu darei continuidade à série Desafio Temas de Redação. E o tema de hoje chama-se Cidadania e Participação Social, que caiu no Enem de 1999. Bom, a introdução é bem simples, eu utilizei uma introdução que é uma declaração. Muitos falam que é conceito, muitos falam que pode ser uma definição. Deixa nos comentários, né, o que deve ser essa introdução. Na verdade, é uma introdução mista. Ela traz a declaração e também uma divisão. Nós temos uma pequena divisão lá no finalzinho dela, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a ação social é um termo que exerce um papel fundamental para que haja uma dinâmica de ação que se demonstre satisfatória para a colaboração da sociedade. Porém, a vontade política deve ser direcionada a resoluções de conflitos entre as pessoas. Então, compete à classe política preocupar-se mais com a sociedade civil e a solidariedade. O que aconteceu? Eu dividi as duas partes, né? São duas classes. É a mesma classe para explicar dois problemas. Então eu tenho sociedade civil e eu tenho solidariedade. É claro que são dois assuntos, por isso que eu falei, são duas classes. Não, é uma classe só. É uma classe política que é preocupada com esses dois problemas, né? Então, a sociedade civil ela acaba sendo importante quando nós abordamos esse assunto de ação social. E eu vou explicar agora o que é sociedade civil em relação a essa ação social. Ademais, cabe às instituições defenderem aos mais humildes e necessitados e ainda aos oprimidos, que não podem tomar nenhuma decisão sozinha. Muito menos sem o aval do Estado. Então nós precisamos entender o seguinte, que aí eu quis defender uma ação social, participação direta dessa ação social, que depois eu vou falar sobre o que é a participação, em relação a esses mais humildes e necessitados. Eu quis trabalhar em cima dessa ideia que é inicialmente algo que nos fala sobre sociedade civil. Tá? Sociedade civil como propriamente dito é aquilo que é de mais importante dentro de um país, tá? Então, olha lá. Entretanto, para muitos estudiosos, a sociedade civil deve participar do processo de democratização política, que precisa de mais cidadania e também atender aos interesses daqueles que são mais necessitados de atenção. Por outro lado, a democracia é uma conquista que é realizada todos os dias. Por conseguinte, agora a conclusão. Por conseguinte, esse interesse por uma sociedade mais humana e justa não é somente priorizado quando existe verdadeiramente a atitude cidadã no viés político. Então aí eu defendo a ideia de sociedade civil. E agora eu vou falar sobre solidariedade, nesse próximo parágrafo. Então o segundo parágrafo fica assim. Todavia, né, há um certo contraste no meu parágrafo, todavia, vírgula, a ação que se deve tomar a favor do cidadão necessita sempre ajudar ao próximo no tocante à solidariedade social com a participação, que irá ser importante para todas as gerações futuras. Vale lembrar que se deve ter familiarização com a sociedade a fim de que se possa transformar um ambiente social que sofre de problemas basilares como ausência de saneamento básico, precariedade de moradia, desemprego estrutural e sucateamento dos hospitais públicos. Ponto. Agora, ponto continuativo. Atualmente, a ação participativa que se deve criar a favor do povo sempre deve ser interessada no bem-estar das pessoas de um modo geral. Assim sendo, o enfrentamento da crise com investimentos que se estendem em muitas instituições públicas demonstra que o Estado ainda é capaz de resolver problemas que são críticos para a sociedade. Então, eu quis tratar
da solidariedade, mas eu falei de uma solidariedade com um certo engajamento, né? Uma sociedade que vai ter a participação pública em relação à vida, à necessidade dessas pessoas. E elas precisam. Aí eu toquei em alguns pontos, né? Eu falei de ausência de saneamento básico, eu falei da precariedade na moradia, desemprego estrutural. Olha que interessante que eu falei ali, ó, desemprego estrutural, né? Mais um ponto interessante, o sucateamento dos hospitais públicos. Se as pessoas não tiverem bem-estar, elas não vão conseguir fazer parte dessa ação social. Então nós precisamos pensar isso. Tá? Então é um texto que exige um certo conhecimento de sociologia, exige um certo conhecimento de história. É uma história até que atual, né? Mas é uma história sim que o aluno precisa estar preparado, o candidato, melhor dizendo, precisa estar preparado. Em todas as etapas dos nossos estudos, a história está presente. Então nós utilizamos alguma coisa ali ou aqui ou ali de história e de elementos que são oriundos do cotidiano. Então vamos ver como é que ficou agora a conclusão. A conclusão também não é muito estranha, não, é algo bem próximo da nossa realidade. Dessa forma, olha aí a locução conclusiva: buscar soluções para os conflitos que surgem nas instituições estatais é misto, é necessário para o alcance de uma sociedade mais ética e cidadã, no qual se possa reverter o quadro da desigualdade social. A ação que o governo tem tomado é válida, porquanto a sua ação social voltada ao cotidiano é realizada melhor dizendo, um povo mais solidário e cordial. Então, o que eu quis dizer até aí? Que é importante a ação que o governo tem tomado, sim, até certo ponto tem sido excelente, mas com uma certa manutenção, com um certo olhar para a questão de melhorar mais o povo, né? Educar mais o povo nesse sentido de tentar eliminar desigualdade ou reduzir as desigualdades sociais. Reverter esse quadro de desigualdade social é importante. É isso que eu quis dizer até aqui nesse ponto da conclusão. Agora vamos ver se eu conseguir dar uma solução realmente para o problema, de modo que eu crio essa intervenção, né? Eu crio dentro, no caso aí como foi o Enem, né, seria uma competência, a quinta, muito importante. Em qualquer concurso você precisa dar uma solução, você precisa de qualquer maneira intervir. E ao intervir você acaba levando uma ideia mais forte, isso digo na conclusão mesmo do texto. Vamos ver como é que ficou. Enfim, a busca pelo desenvolvimento em muitos municípios, por causa da necessidade de corrigir distorções administrativas de modo burocrático, é um passo importante que deve ser sempre mantido. Então, reduzir problemas, reduzir gastos dos municípios, resolver os problemas, as mazelas que uma desorganização na resolução dos problemas dos municípios é importante. Quando você cria essa resolução de um caráter mais específico, um governo que busca, dentro de cada município, resolver os problemas, corrigindo todas as etapas administrativas, no sentido de diminuir essa desigualdade administrativa gestória de modo burocrático, eu digo que é importante, é um passo que é necessário. Então, através desses ideais, desses princípios, eu acabo levando ao meu leitor uma ideia de solução. Então, quando você escreve uma redação, na verdade, você precisa pensar sempre nas estruturas, nos modos estruturantes de confecção de texto. Então, na introdução, retomando lá em cima, na introdução eu utilizei um tópico frasal, vou só subir aqui. Então, nessa introdução aqui, dessa redação, eu utilizei um tópico frasal que é importante, sempre vai ser importante, mesmo que eu também trabalhe muito com citações em todos os textos, eu preciso também saber trabalhar as declarações,
Porque quando você declara, você acaba com um certo sofrimento no sentido de definições. Por que eu preciso definir? Eu preciso levar esse conceito de definição. Isso é importante para quem lê. Quando você define, você abre um espaço melhor para que possa ser lido o texto de um modo mais agradável. Ao definir, eu estou ensinando o meu leitor, eu estou levando o meu leitor ao meu mundo. Na verdade, nós temos o nosso mundo e o que vai, na verdade, nos aproximar é essa proposta que a banca nos dá. Então, todos nós vamos pensar, de certo modo, muito semelhante, né? Vai haver uma semelhança no sentido de produção textual para todos que vão ler o nosso texto. Então, o interlocutor, aquele que lê o meu texto, ele precisa estar a par do que está acontecendo comigo. Então, quando eu defino, eu consigo ensinar também. É claro que eu poderia muito bem fazer uma alusão a um filme, mas qual filme pensar? Se eu não li, não assisti, se eu não tenho conhecimento, eu preciso ter o meu próprio conhecimento. Então, a redação ela é uma oportunidade para isso, mas eu preciso dominar as técnicas, eu preciso saber qual é o meio adequado. Após isso, eu estabeleci aqui 2 desenvolvimentos, diferentemente das outras redações que eu coloquei vários desenvolvimentos, aí só tem 2. Tenho esse que eu falo defendendo a sociedade civil, depois eu falo da solidariedade e por último eu trabalhei aqui a conclusão, retomando, dando chance para discussão, né? Levando a minha solução, enfim. O que é interessante é que ali eu coloquei atualmente, né? Tem um atualmente aqui. Esse atualmente ele aparece nesse lugar aí mesmo. Eu não posso colocar atualmente na introdução. O atualmente já é perto da conclusão, já é perto do final. Se eu coloco muito lá em cima não é legal, tá? Então tem que jogar o mais lá embaixo possível. Isso melhora. E aí eu fiz a conclusão, com assim sendo, ficou muito bacana o meu texto, modéstia à parte. Isso é você que vai dizer nos comentários aí, assistindo, se inscrevendo no meu canal. Serão 10 aulas, né, sobre essa importância, né, dentro dessa série Desafio Temas de Redação. Se você gostou deste vídeo, quer me dar uma ajuda, inscreva-se no meu canal e deixe o seu like, deixe comentários, compartilhe, ok? Joinha, belezinha? Até o próximo vídeo!